Olá pessoal, estamos de volta aqui com a aula 8, né? Nesta aula nós não vamos ver matrizes e sim vamos fazer uma aula de revisão aí, né? Uma vez que vários alunos estão com dificuldade aí em estar acompanhando a evolução das aulas, tá certo? Então essa aula 8 vai ser uma aula de revisão, então nós vamos recapitular todos os conteúdos, né, que nós vimos, vamos dar exemplos, né? Porém, não vamos entrar de forma minuciosa em cada conteúdo, uma vez que as videoaulas aí continuam disponíveis aí para cada um dos assuntos que foram abordados, tá certo? Bom, nesta aula nós vamos recapitular os tipos de dados, né? Que eu acho que a grande maioria já entendeu, porém eu vejo algumas falhas de uso do tipo ideal, né? Que é a gente dar uma recapitulada nisso também nessa aula. Vamos rever os comandos de entrada e saída, né? Que também vejo alguns alunos utilizar ele de forma errônea ou, por exemplo, o leia coloca aspas, né? No leia coloca algum comando que não é utilizado ali dentro. Então, algumas dificuldades aí, são poucas, mas eu vejo que a gente precisa dar essa recapitulada também nos comandos de entrada e saída. Comandos e estruturas condicionais, né, que são os comandos se e o comando escolha, né, que são os dois comandos que têm estruturas condicionais. Os comandos e estruturas de repetição, que são três, né? O para, o faça e o enquanto. Então, vamos rever, ver exercícios, ver exemplos, né? E fazer no final um exercício que vai envolver todos esses comandos aqui. Estrutura de função e procedimento, que muita gente ficou com dificuldade de criar, né? Quando começou a sair um pouquinho do quadrado, começou a ter essa dificuldade maior e a gente vai tirar essas dúvidas, a gente vai ver que é necessário chamar o nome da função ou procedimento para poder executar, né? Uma vez que não basta só a gente criar a função ou procedimento, a gente precisa chamar ela, né, para ela ser executada, né? Coisas que eu via em alguns algoritmos que não eram chamados, então dessa forma não se executava. E conhecer o funcionamento da estrutura de um vetor, né, que foi a última aula nossa. Nesta aula nós vamos de fato recapitular, né, dar uma explanação um pouco melhor em relação a isso, né? E vamos fazer um exercício que vai envolver todos esses comandos aqui que a gente vai ver, tá bom? Bom, só dando um recado para vocês, nossa aula presencial, que vai ser no dia 12, né, 12/8, eu solicitei a coordenação, ver se a gente consegue o uso do laboratório, né, para a gente fazer uma bateria de exercícios, né, no sábado agora, para a gente exercitar no próprio computador. Mas a coordenação ficou de me dar uma resposta, né? Uma vez que é preciso verificar com o IFPE também. Então eu estou no aguarde aí. Se por um acaso a gente tiver aula, ótimo. Se não, a gente vai utilizar o bom e velho papel e lápis na criação de algoritmos, tá certo? Mas aí a gente consegue também, papel e lápis, fixar melhor as estruturas, uma vez que a gente tem um pouco mais de atenção, né? Não é gerado nada automaticamente para a gente, tá bom? Bom, então vamos lá. Tipos primitivos de dado, pessoal. Quando a gente fala em tipos primitivos de dados, a gente quer falar sobre os tipos que a gente consegue, de fato, né, utilizar lá no nosso algoritmo, né? Então, falamos sobre 5 tipos, né? Era inteiro, real, caractere, cadeia e lógico. Então, cada um tinha uma finalidade diferente, né? Então, o inteiro a gente gravava números inteiros, né? Positivos ou negativos, que pertenciam ao conjunto de números inteiros. E o conjunto dos números inteiros não possui
né, casas decimais dízimas, né? Então, quando a gente quisesse cadastrar idade, qualquer valor que não precisasse de uma casa decimal, a gente poderia usar o tipo inteiro, tá certo? Quando a gente precisa mexer com algum dado que use casas decimais, aí a gente usa o tipo real, né? Que aí ele pertence ao conjunto dos números reais, que aí podem ser qualquer conjunto, né? Conjunto dos números inteiros, dos números irracionais e por aí vai. Então, são números que a gente consegue armazenar com casas decimais. Tem um caractere, que é outro tipo, né? Que aí a gente pode utilizar informação alfanumérica, né? São caracteres alfabéticos, numéricos e caracteres especiais. Porém, a gente só armazena um único caractere, né? Então, por exemplo, a letra A, a letra B, a letra C, número 3, número 4. Então, é um único caractere que a gente consegue armazenar se a gente colocar o tipo caractere como tipo de dado de nossa variável, tá certo? Então, lembre-se disso. Mas hoje eu percebo que a maioria já sabe usar a variável correta, que quando a gente quer armazenar mais de um caractere, né, como nome, endereço, qualquer outro tipo que vá precisar de mais de um caractere, a gente coloca o tipo cadeia, né? Que é a mesma forma do caractere, então guarda informações alfanuméricas, né? Então pode ser números, letras, caracteres especiais, só que uma cadeia de caractere, né? Como por exemplo, meu primeiro contato com Portugal. Isso aí eu tenho uma frase aí, então eu posso guardar uma cadeia de caractere dentro da minha variável do tipo cadeia, né? Diferente da variável tipo caractere, que eu só consigo colocar um único caractere armazenado nela. E por fim, pessoal, o tipo lógico, né? Então, a variável que tem o tipo lógico, ela só vai admitir dois valores, verdadeiro ou falso, né? Então, quando eu quiser declarar uma variável lógica, eu vou armazenar o valor verdadeiro ou lógico. Somente esses dois valores são admitidos aí para armazenar uma variável do tipo lógico, certo? Então a gente reviu agora os cinco tipos básicos, né, de, de dados que nós usamos na hora da declaração de nossas variáveis. Então, esses cinco tipos aí é importantíssimo a gente relembrar para a gente não errar em hipótese alguma qual tipo usar em determinada situação, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma lista de comandos, pessoal. Eu fiz essa tabelinha aqui só para a gente conseguir entender quais são os comandos que nós estamos utilizando hoje em dia, tá certo? Se você perceber, pessoal, nós temos aí o comando leia, que é um comando de entrada, então é um comando que a gente recebe dados que são digitados pelo usuário, né? O comando escreva, que é um comando de saída, então quando eu quero exibir alguma informação na tela do usuário, eu uso o comando escreva, né? Eu tenho um comando se, que é um comando condicional, né? Que a gente vai ver como é a estrutura do comando se, né? A gente começou aos poucos, e cada exercício que a gente foi passando, a gente ia incrementando novos comandos, né? O comando escolha também é um comando condicional, né? Um pouco diferente do se, né? Mas a gente vai rever como é que eu uso do comando escolha, né? Aí agora a gente tem um comando enquanto, que já é um comando de repetição, tá certo? Um comando de repetição. Tem um comando faça, que é um comando também de repetição, o comando para, que também é um comando de repetição, e por fim, pessoal, eu tenho o comando função, que a gente pode utilizar ele tanto como uma função propriamente dita, como um procedimento, né? Então a gente vai ver qual a diferença dessas duas formas aí da gente interpretar o comando função, né? Quando é que ela de fato é uma função e quando ela é de fato um procedimento, ok? Então vamos lá, dando sequência aqui. Então, comando de entrada, pessoal, a gente usa o comando layer, né? Então,
a gente passa aqui geralmente uma variável, pessoal, que é a variável que nós vamos armazenar, tá certo? É uma variável onde nós vamos armazenar e de fato essa variável vai receber o valor que o usuário vai digitar, tá certo? Então, neste caso aqui, essa variável x vai receber o valor digitado pelo usuário, né? Então, quando o usuário digitar lá o valor, ela vai ser armazenada dentro dessa variável x, tá certo? Só que a gente pode usar o comando ler também de outra forma, né? Ao invés de pedir um registro por vez, eu posso colocar vários registros por vez também. Então, nesse segundo caso aqui, eu coloquei o comando layer junto com duas variáveis, a variável a e a variável nota, né? Então, eu vou receber aqui duas variáveis. Então, o programa, o Portugal Studio, vai possibilitar o usuário digitar dois valores, né? E o primeiro valor ele vai armazenar na variável a e o segundo valor ele vai armazenar na variável nota, né? Eu poderia ter mais aqui separado por vírgula, no qual o programa ia liberar várias vezes eu digitar algum valor e ele ia sendo armazenado de acordo com a sequência de minhas variáveis aqui, tá certo? Lembram que a gente usou muito esse tipo de estrutura quando a gente queria receber quatro notas, né? Então a gente colocava logo todas as notas uma abaixo da outra aqui, separado por vírgula, né? Uma abaixo da outra não, uma ao lado da outra, separado por vírgula. E a gente ia digitando lá no programa, uma abaixo da outra, e ela ia sendo armazenada em cada uma das variáveis. Então, este é o comando de entrada leia, pessoal. Então, o leia é um comando de entrada, já o escreva é um comando de saída, né? Então, quando a gente quer informar alguma coisa na tela, a gente usa o comando escreva. Então, a gente pode jogar uma variável lá, como nesse exemplo aqui, a variável x, né? Eu posso jogar uma variável lá para ser exibida, né? Como também eu posso jogar várias variáveis, né, para serem exibidas e inclusive fazer cálculos aritméticos aqui. Ele vai exibir o resultado final do cálculo aritmético. Então, eu poderia aqui exibir na tela a variável b, a variável média e o resultado de 2 mais 2, que seria 4. Também eu posso usar o comando escreva, pessoal, para colocar string junto com variáveis, né? Então, quando eu quero mostrar uma mensagem mais organizada, por exemplo, a média é, né? Eu posso botar entre aspas um texto, a média é, separar por mais, pelo sinal de mais, ou pelo sinal de vírgula, né? Esse aqui é um outro exemplo aqui que eu posso utilizar tanto o sinal de mais como a vírgula, tá certo? Para separar uma sentença da outra. Então, a média é, aí eu separei aqui com o sinal de mais e coloquei a variável média, que seria o resultado para ser exibido. Então, o texto ficaria a média é, e aqui ele mostraria a média armazenada nesta variável aqui, tá certo? E esse barra invertida n, pessoal, é o que a gente chama de quebra-linha. Então, ele quebra a linha, tá certo? Ele quebra a linha quando eu coloco o barra n entre aspas, né? Lembrem-se que ele precisa estar dentro das aspas para poder funcionar. Então, esse barra invertida n, ele quebra a linha e exibe a próxima sentença lá embaixo desta exibição aqui, tá certo? Então, é bom, é interessante a gente estar usando o barra invertida n para a gente organizar o nosso código, tá certo? Então, vimos aí, relembramos, né, o comando de entrada e o comando de saída, tá certo? Bom, a gente agora vai rever, pessoal, as estruturas condicionais, né? E quais são as estruturas condicionais? O comando se e o comando escolha, né? Então, temos dois comandos aí para a gente relembrar. Bom, vamos começar pelo comando se, pessoal.
Desde a primeira aula a gente começou a ver já o comando se, né? Se você perceber, todos os exercícios praticamente a gente utiliza o comando se, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? No qual eu declarei aqui uma, duas variáveis, não, três variáveis, né? Nota um, nota 2 e médio, né? Pedi para escrever a primeira nota, li a primeira nota, que é nota um. Pedi para escrever a segunda nota, li a segunda nota, botando leia nota 2. E aqui, pessoal, eu escrevi a média, né? Eu exibi a média para o usuário, né? E fiz aquele mesmo exemplo agora que a gente viu, ó. A média é, e aqui eu coloquei a operação aritmética, né? Nota um mais nota 2 dividido por 2 e ela vai ser exibida na tela, né? Então essa média aí, ela é exibida na tela. Só que aqui eu fiz também o mesmo cálculo, né? Poderia ter feito esse cálculo antes do escreva e utilizar aqui dentro desse cálculo a variável média, mas eu deixei dessa forma para mostrar a vocês que a gente pode utilizar de duas formas, né? Tanto o cálculo como fazer um cálculo e armazenar uma variável e usar esta variável também. Então, aqui para eu exibir se ele está aprovado ou reprovado, né? Neste caso aqui, ele calculou a média, né? Aqui faltou, né? Um parênteses aqui, pessoal, para iniciar, senão ele vai dar um errinho aí no algoritmo. Faltou aqui um parênteses, né? E aqui ele verifica. Se média é maior do que 7, ele vai escrever aprovado. Então, lembram lá do bloco verdade, que é o primeiro bloco, e o bloco falsidade, que é o bloco do sinal. Pronto. Bom, o bloco verdade ele só é executado se a condição ela for verdadeira, né? Então, se a média aqui for maior do que 7, ele vai escrever aprovado e vai exibir essa informação na tela. Se a média não for maior do que 7, então ele vai para o bloco falsidade e vai escrever aqui reprovado, né? Então ele escreve aí reprovado. Desta forma, eu tenho aí a possibilidade de ter um ou outro sendo executado de acordo com a média, né? De acordo com a média. Claro que esse sim poderia ser se média maior ou igual a 7 também, né? Poderia ser média maior ou igual a 7, aprovado. Se não, ele vai escrever reprovado, tá certo? Porque neste se aqui, se a média for 7, ele não está aprovado porque 7 não é maior que 7. E sim, reprovado uma vez que vai entrar no bloco falsidade, tá certo? Então, pessoal, o comando se é simples de ser usado, né? Ele tem a estrutura composta quando a gente usa o senão, né? E quando a gente não usa o senão, a gente tem uma estrutura simples, uma seleção simples somente com bloco verdade, né? Se eu não tivesse esse bloco falsidade, só tivesse o bloco verdade, eu só conseguiria exibir o nome aprovado se ele fosse maior que 7. Porque se ele não fosse maior do que 7, ele não faria nada se eu não tivesse o bloco falsidade aqui, tá certo? Então, este é um exemplo aqui do comando se, ok? E qual é o outro comando, pessoal? Qual é o outro comando que a gente utiliza como uma estrutura condicional? O comando escolha, né? Lembram lá do comando escolha? Caso 1, caso 2, caso 3, né? De acordo com o que eu vou digitar, né? Então, lembra o exemplo, pessoal, que eu declarei aqui uma variável do tipo inteiro, né? Então, a gente tem que ver que essa variável do tipo inteiro, a gente tá vendo aqui que ele vai escrever na tela 1 para elogio, né? 2 para ofensa e 3 para sair. Então, vai ser exibido para o usuário isso aqui.
Para quê? Para ele saber que se ele digitar um, ele quer fazer um elogio. Se ele digitar dois, ele quer fazer uma ofensa. Se ele quiser digitar três, ele vai sair do sistema, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, a gente exibiu esse texto aqui para ser exibido para o usuário entender o que é que ele deve fazer, tá certo? Bom, após isso, o que é que o programa faz? Agora ele vai pedir para você escolher a opção. Esse escreva aqui só exibiu as opções. Agora ele vai pedir para você escolher e digitar qual opção que você deseja, né? Então, eu botei lá escreva, escolha uma opção e leia e botei a variável opção que eu já tinha declarado aqui como inteiro, né? Então, esta variável opção é que vai receber o valor digitado pelo usuário e vai ser armazenado nela se vai ser um, 2 ou 3, né? Então, a opção que eu digitar vai ser armazenada na variável opção. Após, eu coloquei um comando limpa, pessoal. Eu falei pouco sobre esse comando, né? Mas o comando limpa ele vai limpar a tela. Então aquela telinha que a gente via, elogio, um, dois ofensa, três sair, né? Escolha uma opção, ele vai limpar a tela, tudo que foi exibido anteriormente até esse momento. Então, depois que eu digito a minha opção, ele limpa a tela e prossegue aqui com o comando escolha, né? Então, o que é que o comando escolha vai fazer? Ele vai fazer uma condição. Ele vai pegar a variável opção, né? Vamos supor que eu digitei 1, tá certo? Aqui eu digitei 1. Aí ele vai pegar a opção que é 1, aí ele vai perguntar. Caso seja 1, ele vai escrever aqui, ó, você é lindo, né? E o comando pare, pessoal, é um comando que ele sai do comando escolha sem eu precisar verificar os próximos casos. Então, se eu já achei aqui um, né? Eu paro aqui. Não precisa eu ir ver caso 2, caso 3, caso contrário, uma vez que eu já achei o caso um, né? Então, esse pare vai servir para ele sair do comando escolha, né? E exibir essa informação aqui que você é lindo, uma vez que eu digitei um, né? E aqui ele verificou. Caso um, ele vai escrever isso. Mas vamos supor que eu digitei 2. Então ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai limpar a tela, né? Vai vir para cá e a opção agora é 2. Aí ele vai perguntar: caso um, não, não é. Então, caso for um, não é. Eu digitei 2, tá certo? Então ele vai vir para o outro. Caso 2 é. Então, se for 2, ele vai escrever aqui: você é um monstro, né? E vai executar o comando pare, por quê? Aí ele não vai nem executar o 3 e nem o caso contrário. Por quê? Porque eu não preciso, né? Se eu não tivesse esse pare, mesmo eu sabendo que é 2, ele ia vir para cá. Caso 3, não. Caso contrário, também não, né? Porque eu já achei aqui o meu caso, que foi o número 2, que foi o que eu digitei aqui na minha opção. E aí ele exibiu isso, e aqui eu dou um pare para ele não precisar executar o restante, né? Agora, se eu digitar 3, pessoal, como é que ele faria? Ele fazia a mesma coisa, limpava, né? E vinha para cá. 3 é caso um? Não. 3 é caso 2? Também não. 3 é caso 3? É. Então, esse número 3 é o número que eu digitei aqui. Então, se eu digitei 3, ele vem para cá. Caso 3, caso seja 3, ele vai escrever aqui tchau e vai também dar o pare para poder ele não precisar executar o próximo caso contrário, que é se não for nenhum dos casos, ele achar, ele exibe esta mensagem aqui como opção inválida, né? E como é que ele entra aqui nesse caso contrário? Veja agora, eu só tinha um, 2 e 3. Aqui eu também só tenho caso um, caso 2 e caso 3. Se eu digitar 4 aqui, pessoal, ele vai limpar, tá certo? Ele vai limpar e vai verificar aqui. 4. 4 é caso um? Não. Caso 2? Também não. Caso 3? Também não. Se não for nenhum desses três casos, eu tenho outro caso aqui que é caso contrário. Não for nenhuma das opções,
ele exibe esta mensagem aqui dizendo opção inválida, uma vez que eu coloco na tela para ser digitado somente 1, 2 ou 3. Se for digitado algo diferente disso, ele entra aqui nesse caso contrário, tá certo? E escreve aqui opção inválida, ok? Tá certo? Então, pessoal, e quando ele acha, ele dá uma quebra de linha aqui, né? E o programa para de executar, tá certo? Então, esta é a recapitulação, pessoal, do comando escolha, né? No qual nós falamos, né, na aula de estruturas condicionais e vimos agora aí, retornamos esse comando para a gente rever como é que é a sua estrutura, né? Como é que ele funciona, tá certo? Bom, terminamos os comandos com estruturas condicionais, né? Vamos agora entrar, pessoal, nos comandos de estruturas de repetição. Neste caso, pessoal, tivemos no decorrer das aulas, dos exercícios, alguma, alguma dificuldade no uso, né? Inicialmente, eu vi uma melhora no uso dessas estruturas posteriormente, né? Mas é bom a gente dar uma revisada nesse conteúdo, né? Para a gente ficar mais ciente, uma vez que eu quero que vocês cheguem no sábado, pessoal. Não é com muitas dúvidas, não. Com essas informações, né, aprendidas, para a gente utilizar elas numa bateria de exercícios que a gente vai fazer, tá certo? Então, a aula de sábado não é para eu revisar tudo novamente, não. A gente vai fazer exercício e vai revisar através da resolução dos exercícios, né? Senão a gente perde a aula todinha fazendo outra revisão e não pratica, né? Então, o intuito de fazer uma revisão é a gente relembrar tudo isso, mas o aprendizado se dá muito mais através da prática, né? Da resolução do exercício, tá certo? Tá bom? Então vamos lá. Quais são os três comandos, né, de repetição que a gente viu até agora? Tem o comando faça, o comando enquanto e o comando para, né? São três comandos aí que a gente vai ver, tá certo? Então o primeiro é o comando enquanto, pessoal. Lembram que a gente começou a receber quando a gente queria receber mais de uma quantidade de notas, né, de nome de alunos, a gente tem que digitar uma abaixo da outra, né, repetindo um trecho de código de acordo com a quantidade que nós queremos. Quando chegamos aqui nos comandos de repetição, pessoal, a gente evita escrever mais de uma vez um trecho de código e ele vai repetir isso para a gente de acordo com a condição que a gente coloca, né, dentro do comando de repetição. E esse primeiro comando aqui é um comando enquanto, pessoal, é um comando fácil de ser usado, né? Então aqui nesse algoritmo aqui, vamos lá. Eu declarei aqui como variável n1, n2, n3, n4 e ma, né, do tipo real. Declarei a variável com, né, do tipo inteiro e atribuí a variável com o valor zero, né? Lembrando que nos comandos de repetição a gente tem uma variável que serve de contador, né? Para a gente saber quantas vezes está sendo repetido um trecho de código dentro da estrutura de repetição, tá certo? Então eu comecei com zero, né? E o comando enquanto ele vai fazer essa verificação. Ele verifica aqui, ó, com é zero. Zero é menor do que 5. É. Se essa condição for verdadeira, ele vai repetir, pessoal, o que tem dentro do comando enquanto, dentro da estrutura dela, tá certo? Então ele vai chegar aqui e vai pedir para você digitar suas notas, ele vai pedir para ler as notas, ele vai calcular a média, né? E também vai verificar se a média é maior ou igual a 7 e vai escrever aqui a média e dizer se o aluno foi aprovado. Se não, ele vai escrever a média e vai dizer que o aluno foi reprovado. Estude mais.
e ao final ele vai incrementar, né, a variável com, uma vez que quando ele voltar para cá para executar novamente, essa variável precisa estar incrementada, né? Porque senão ele vai continuar com o valor fixo zero e nunca ela vai deixar de repetir este código, né? No caso eu quero que ele repita 5 vezes, né? Então eu começo em zero e vou incrementando para um, depois para 2, até ele chegar aqui em 5, quando ele vai verificar que 5 é menor do que 5 e vai parar de executar este comando, tá certo? Então, neste caso aqui, pessoal, qualquer trecho que eu queira é, repetir aqui dentro dessa estrutura, qualquer texto que eu queira, eu tenho que controlar, né, a quantidade de acordo com uma variável, né? Nesse caso aqui foi a variável com, poderia ser qualquer nome, né? Mas aqui essa variável com começa em zero, vai fazer uma vez, só que aqui ela já muda de zero para um, né? Zero mais um é um, aí volta para cá de novo. Aí vem para cá, um é menor que zero é, aí ele faz o processo de novo, de pegar as notas, calcular a média, exibir se foi aprovado ou reprovado. E aí ele vai, um mais um é 2 agora, aí volta para cá, 2 é menor do que 5 é. E ele vai fazendo isso até com ser 5. Por quê? 5 é menor do que 5? Não. Então essa condição já não é mais verdadeira e ele para de executar esse trecho de código, né? Então, o comando enquanto, neste caso, é um comando que de fato é simples de ser usado, né? Porém, a gente precisa estar incrementando aí, não esquecer de incrementar a variável que a gente coloca como contadora, tá certo? Neste caso aqui, eu poderia também botar com mais no lugar dessa estrutura aqui, tá certo? Bom, depois do enquanto, pessoal, temos também o comando faça, né? Diferente do comando enquanto, né? O comando faça ele não tem a condição logo no início, né? O que é que isso quer dizer? Que obrigatoriamente ele vai executar pelo menos uma vez. Por quê? Como eu não tenho a condição no início, eu só vou fazer a condição dele lá no final, tá certo? Então, ele vai executar isso pela primeira vez sem condição. Por quê? Porque ele só vai verificar a primeira condição se for lá no final. Então, neste caso aqui, ele vai dizer: informe sua idade, valores aceitos de 5 a 150 e vai ler a idade que você digitar. Então, isso vai vir pelo menos uma vez, né? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, 180. Então, eu digitei 180, ficou armazenado na variável idade, do tipo inteiro, né? E aqui ele vai fazer essa verificação, ó. Idade é menor, 180 é menor do que 5? Não. Então, 180 não é menor que 5 é falso, né? Ou 180 é maior do que 150? É. É maior do que 150. Então, 180 é verdade. Essa sentença aqui é verdadeira. Lembra do ou? Do ou eu só preciso de uma sentença verdadeira para ela ser verdadeira. Então, se ela aqui for verdadeira, né, ele vai continuar aqui a me pedir a sua idade, né? Então, ele vai pedir de novo. Informe o valor aceito de 5 a 150. Se eu colocar algum valor entre 5 e 150, é que ele vai sair da repetição, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu botar aqui 20, aí ele vai botar aqui 20 é menor do que 5? Não, falso. E 20 é maior do que 150? Falso. Falso ou falso é falso. Então, a única forma de ser falso utilizando o ou é
eu não ter nenhuma condição verdadeira. Nesse caso aqui, ela vai ser falsa. 20 não é menor do que 5, é falso, né? Nessa outra aqui, 20 é maior do que 150, também não é falso. Falso ou falso vai ser falso. Então, ele para de executar e exibe esta informação aqui, né? Correto na tela, né? Então, eu digitei aqui um valor aceito entre 5 e 150 e aí ele mostrou o correto. Se eu digitar algum valor que não esteja dentre este limite aqui, ele vai simplesmente pedir novamente para digitar uma nova repetição, tá certo? Então, neste caso aqui, pessoal, o faça vem no início, né? E o comando enquanto vem lá no final. Mas o comando enquanto é um complemento do comando faça, né? Então, o faça não tem a condição no início e sim no final, né? Então, a partir deste ponto que o código é verificado se a condição é verdadeira. Então, se eu boto aqui por um acaso 5, 5 é menor do que 5? Não, falso. 5 é maior do que 150? Falso. Então, falso e falso, né? Ele vai dizer que está correto e vai sair da repetição, tá certo? Então, este é o comando faça, ok? Pode pegar esse código aqui e executar no Portugal de vocês, que vocês vão ver que se vocês digitarem qualquer número aqui abaixo de 5 e maior do que 150, ele vai pedir para vocês um número novamente, tá bom? E por fim, pessoal, o comando para. O comando para é diferente, né? Ele, ele vai ter o seu contador, né? Dentro aqui já incrementado na própria estrutura inicialmente. Então, o comando para aqui, ele começa com o valor de um contador, né? Então, eu escrevi aqui, declarei as variáveis do tipo inteiro, número, resultado e contador, e pedi para escrever um número para ver a tabuada, né? E aqui eu vou digitar esse número. Aí eu limpo, né? O comando limpo, ele dá aquela limpeza na tela e vai começar a executar. Então vamos supor que aqui que eu digitei o comando, o número 3, tá certo? Contador, ele vai ser igual a 1, então ele quer saber que ele vai repetir isso aqui 10 vezes, né? Contador igual a 1, então ele inicia, né, igual a 1 e vai fazer a verificação. Esse campo no meio aqui é a condição de parada do meu comando de repetição. Então, contador menor ou igual a 10, contador não é 1, ele não recebeu 1 aqui, então 1 é menor ou igual a 10, é verdadeiro. Então ele vai executar, pessoal, aqui o número 3 foi o que eu digitei, né? Número. Então, o resultado aqui, 3 vezes contador, que é 1, 3 vezes 1, né? Vai ser o resultado que ele vai ficar aqui. E vai escrever na tela o número 3, né? Não, desculpe. Aqui vai ser o número 3, que vai ser aqui 3 vezes contador, que é 1, é igual ao resultado, que é número vezes contador, que vai dar 3. Então, ele vai exibir 3 vezes 1 é igual a 3. E volta para cá, para o início do para de novo. Só que contador, pessoal, ele foi incrementado aqui, ó. Mais, tá vendo? O mais aqui, ele já deixou de ser 1 e se tornou 2, né? Então, o contador agora já é 2, né? Então, 2 é menor ou igual a 10? É. Aí vai fazer aqui. 3, que foi o número que eu digitei, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o resultado vai ficar igual a 6, né? Então, armazenei 6 aqui em resultado. E ele vai escrever agora de novo. 3 vezes 2 é igual a 6, que foi o resultado. Então, ele vai listando a tabuada, né? Uma abaixo da outra, do valor que eu digitei aqui em número, né? Que foi 3. E aí ele volta de novo. E o contador agora deixou de ser 2 para ser 3, né? 3 é menor ou igual a 10? É. E aí ele vai pegar 3, que foi o número que eu digitei, vezes 3, que é o contador, vai dar 9. E armazena o 9 em resultado. E vai escrever agora 3 vezes 3
é igual a 9, que é o resultado. E ele vai fazendo isso, pessoal, até chegar a contador igual a 10, né? Que vai ficar 3 vezes 10 igual a 30, né? Então ele mostra a tabuada, né? Uma abaixo da outra, né? 3 vezes um vezes 2 vezes 3 vezes 4 e o resultado de cada uma dessa operação, né? Então, qualquer número que você digitar, este algoritmo vai conseguir fazer essa exibição da tabuada utilizando o comando para, né? O comando para aqui, ele tem a condição logo no início, né? Diferente do comando faça, e a gente não precisa usar a variável dentro da estrutura para incrementar a variável de contagem, né? A gente utiliza na própria estrutura do comando para, né? Que ela é dividida em três partes. A primeira a gente inicializa, né, a variável que vai contar. A segunda a gente coloca a condição que a gente quer que seja falsa quando a gente quiser parar, né, e verdadeira quando quiser repetir, e o incremento aqui da variável para ela ser incrementada cada vez que ele vai fazendo o loop, né, cada vez que ele vai executando aqui o comando de repetição, tá certo? Já já a gente vai ver o exercício aí para a gente fazer o comando, fazer o exercício usando também o comando de repetição, né? Na verdade, vamos utilizar um comando de repetição, comando condicional, vetor, né? Tudo isso aí vai ser visto, né, no exercício que nós vamos fazer, tá certo? Dando sequência, procedimentos e funções, pessoal. Bom, este foi um assunto que eu comecei a ver que a dificuldade acabou aumentando, né? Não que seja mais difícil, mas saiu da zona de conforto de vocês e acabou complicando um pouco na hora de vocês fazerem o algoritmo, né? E a gente vai relembrar, né, novamente o que é um procedimento, o que é uma função, né? Espero que desta vez fique bem claro. E a gente precisa chamar tanto um quanto o outro para poder executar, né, os comandos que estão dentro dele. Então, se a gente não chamar, a gente não consegue executar, tá certo? Então, vamos lá, procedimentos e funções. O procedimento, pessoal, tanto procedimento quanto função, utiliza o comando função, tá certo? Então, o comando função ele é utilizado tanto para um quanto para outro, tá certo? Quando a gente inicializa no Portugal Studio, é, essa estrutura aqui, né, função início, ela é iniciada. Mas eu pergunto a vocês, o comando é função, mas o significado disso não é uma função e sim um procedimento. Por quê? Porque não retorna nenhum valor, pessoal. Se você perceber, ela não tem nenhum tipo de dado aqui antes do nome da função, antes do nome do procedimento, quer dizer, né? Antes do nome do procedimento, para dizer que ela vai retornar alguma coisa. Então, ela não retorna nenhum valor. Ela simplesmente executa tudo que está dentro, né, dela, tá certo? Então, ela não retorna valor. Então, a gente vai ver que na função, né, é meio estranho no Portugal Studio, uma vez que o próprio comando tem o nome de função, né? E procedimento deveria vir o nome procedimento. Mas a gente precisa entender que um retorna valor e o outro não retorna no caso do procedimento, né? Então aqui ele está executando o quê? Está executando um outro procedimento chamado calcula média, né? Que é justamente este procedimento aqui, né? Que eu não retorno nada, simplesmente eu executo o comando que está aqui dentro, mas não retorno nada para dentro desse procedimento aqui, né? Simplesmente eu só faço executar, tá certo? Então, quando eu chamo aqui calcula a média passando 3 e passando 4 por parâmetro, ele quer dizer que eu vou passar 3 para o primeiro parâmetro aqui, que é do tipo real, chamado nota 1, e vou passar 4 para o segundo parâmetro, que é chamado real, nota 2, tá certo? E o que é que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai pegar tanto nota 1 quanto nota 2 e vai fazer isso aqui, ó. O resultado do primeiro cálculo é
Aí ele faz o cálculo da média aqui, né? E exibe na tela de forma automática. Como eu chamei aqui este procedimento, passando estes valores, quer dizer, ele vai escrever. O primeiro cálculo é nota 1 mais nota 2, né, dividido por 2, que é esse aqui, né, nota 1 e nota 2, nota 1 e nota 2. E o resultado do segundo cálculo vai fazer a mesma coisa, nota 1 e nota 2. Então ele vai exibir duas vezes a mesma coisa. Então ele vai escrever aqui, ó, o resultado do primeiro cálculo é, nesse caso aqui, 7 dividido por 2 dá 3,5. E aqui também é a mesma coisa, né? Então eu chamei esse procedimento aqui passando esses valores. Depois disso, eu vou chamar novamente ele passando mais dois valores, 7 e 2. Que aí ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai escrever duas vezes a mesma coisa. Ele vai pegar aqui 7 mais 2 dividido por 2 vai dar 4,5 e vai exibir o resultado do primeiro cálculo é 4,5. E o segundo ele vai escrever o resultado do segundo cálculo é 4,5 também. Tá certo? Então, neste caso, eu não tenho aquele comando chamado return, né? Que tem nas funções, né? Que a gente vai ver já no próximo slide, tá certo? Uma coisa importante, pessoal, quando eu crio uma função procedimento, eu preciso chamar ela para ser executada. Se eu não chamar ela, né? Ela não será executada. Ela vai ter um código aqui, um bloco de código, né? Mas não vai ser executado porque eu não estou chamando ela. Eu preciso chamar ela para poder ser exibida isso aí, né? Para ser processado, ser exibido o que tiver dentro do procedimento ou da função, tá certo? Então, o procedimento ele não retorna nenhum tipo de valor. Então, é só o comando função e o nome do procedimento. É o comando função e o nome do procedimento. Já a função, pessoal, né? Ela muda um pouco, né? Aqui continua um procedimento, né? A função início continua um procedimento. Já a função calcula média aqui, estão vendo que eu coloquei um tipo de retorno aqui chamado real, né? É o tipo de retorno, né? Então eu preciso retornar algum valor aqui dentro dessa função que seja do tipo real. E vamos ver que a estrutura já muda para eu poder fazer isso, né? Então vamos lá. O que foi que eu fiz aqui, ó? Aqui no procedimento início, né, eu coloquei aqui, escreva o resultado do primeiro cálculo é, e chamei aqui a função calcula média. Tá vendo aqui? Calcula média, calcula média. E estou passando dois valores para ele, 3 e 4. Né? Estou passando 3 e estou passando 4. O que é que vai fazer agora, pessoal? Prestem atenção agora como é o funcionamento desta função. Eu passei 3 para a nota 1 e passei 4 para a nota 2, para os parâmetros, certo? E aqui dentro eu vou calcular um resultado. E vou retornar esse resultado aqui para onde eu estou chamando ele, tá certo? Então veja o que, é que ele vai fazer. Ele vai atribuir à variável resultado o cálculo da média de nota 1 e nota 2, que foi 3 e 4. Que nesse caso aqui, 3 mais 4, 7 dividido por 2 dá 3,5. Vai armazenar 3,5 em resultado e vai retornar 3,5, né, através desse comando aqui, retorne, né? Mas para poder utilizar esse comando retorno, eu tenho que ter um tipo também para eu dizer que é uma função que precisa de um retorno, né? Então, o retorno aqui, se eu não tiver o retorno aqui, vai dar um erro, né? Uma vez que eu estou declarando o tipo de retorno que eu quero. Então, eu preciso desse comando retorno. Então, o retorno aqui, resultado vai ser 3,5 e ele vai mostrar esse 3,5 aqui neste local, nesta posição que eu estou chamando esta função, né? Então ele vai exibir na tela aqui, ó, o resultado do primeiro cálculo é 3,5,
Então ele retorna o valor para essa chamada aqui da função. E a mesma coisa acontece aqui nessa segunda linha. O resultado do segundo cálculo é, aí eu chamo aqui de novo a função, né? Passo as duas notas, 7 e 2, 7 e 2, faço o cálculo e retorno esse cálculo para cá. Eu retorno este cálculo para cá. Então, este cálculo aqui, que no caso é 7 mais 2 é 9, 9 dividido por 2, 4,5, vai ser exibido aqui, 4,5, né? Lembram lá da função do Excel, né? Que você chama a função, passa os valores e ele retorna já o resultado? Pronto. É a mesma coisa aqui, né? Só que aqui a gente está criando, né, a função, né? A gente cria a função e diz o que é que ela deve fazer. Lá a gente já pega algumas funções, né, prontas já, apesar que a gente pode criar outras, mas a gente já pega algumas prontas que já vem com essa estrutura pronta e a gente só faz utilizá-la, né? Aqui a gente, além de utilizar, a gente cria também a função, né? Então, pessoal, esta é a diferença, né, de função para procedimento, né? Então, o que difere uma função de procedimento é o tipo de retorno que só existe na função. Então, neste caso aqui, é uma função, porque eu tenho este tipo de retorno, e neste caso aqui é um procedimento, porque eu não tenho nenhum tipo de retorno, né? Eu não preciso utilizar aqui o comando return, que só é utilizado para função, tá certo? Só é utilizado para função no qual, né, eu tenha um tipo de retorno, tá ok? Então, pessoal, espero que fique claro aí a diferença de função e procedimento e que vocês chamem tanto um quanto o outro para poder executar, né? Não esqueçam de chamar tanto procedimento quanto função, porque senão não será executado, beleza? Bom, então com isso a gente termina essa revisão de função e procedimento, né? E vamos para vetores, né? Então, o próximo passo aí agora é falar de vetores, tá certo? Que foi a última aula da gente, que eu considero um pouco mais difícil, né? Uma vez que a gente trabalha com índice, né? Então, é uma variável que armazena vários valores, né? Só que a posição desses valores é de acordo com o índice, né? Então, isso acaba complicando e ficando um pouco mais difícil lidar com o uso de vetores, tá certo? Bom, então vamos dar sequência aqui. Então, quando a gente falou de vetores, pessoal, a gente falou que os vetores, assim como as variáveis, poderiam ser locais ou globais, né? Então, eu poderia declarar tanto dentro de um procedimento ou função, quanto fora dele, né? Então, geralmente a gente pode utilizar como global um vetor, que aí a gente consegue utilizar esse vetor em qualquer procedimento ou função. E pode ser usada dentro ou fora das funções ou procedimentos, né, conforme eu acabei de dizer. O vetor é uma estrutura que armazena vários dados, né, em uma única variável, né? Então, se eu tiver uma variável lá, eu boto lá vetor nome, e entre colchetes coloco 10, então eu tenho 10, eu posso ter 10 registros armazenados nessa minha variável vetor nome, né? Então, ela é uma estrutura que armazena vários dados em uma única variável de acordo com o tipo que foi declarado. Onde o dado a ser resgatado é identificado pelo seu índice, né? Conforme esse exemplo aqui, pessoal. Este exemplo aqui mostra em forma de tabela, né, os valores armazenados de acordo com o índice, né? Então, lembram lá da aula de vetor que eu posso ter uma variável do tipo vetor, né? E o índice que está dentro dela aqui, neste caso aqui, ó, se eu quiser resgatar este valor aqui é vetor nota 4, né? Índice 4. Então, neste caso aqui, eu vou estar retornando o que? 9,1. Mas esse índice 4 não é o quarto registro, e sim um quinto registro, uma vez que o índice do vetor ele inicializa em zero, né? Então ele começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até 39 nesse caso aqui. Então eu deduzo que a quantidade de registro desse vetor aqui é 40 registros, tá certo?
Então, fica fácil da gente visualizar essa tabelinha aqui, uma vez que cada valor armazenado eu preciso resgatar aqui de acordo com o índice que eu desejo, tá certo? Então, o vetor é inicializado pelo índice 0. Se eu quiser retornar o valor 9.1, será chamado da seguinte forma: vetor nota 4. Né? Se eu quiser chamar 4.7, será vetor nota, aqui entre colchetes, 8. Né? Porém, este valor, nesse caso aqui, o 4 é o quinto na sequência, e é importante ficar atento para entender como o vetor armazena os dados. Né? Então, a gente vai ver um exemplo agora aqui de vetor, no qual a gente utiliza, pessoal, um comando de repetição para ir preenchendo também o índice dele. Né? Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, eu declarei aqui um vetor, né, chamado vClass, né, com 10 registros. Também declarei uma variável soma e uma variável média. Né? Declarei aqui também nota acima do tipo inteiro e a variável x, né, do tipo inteiro. E aqui eu atribuí 0, inicializei 0 para a soma. Então, soma foi essa variável que do tempo real recebeu 0. E nota acima também recebeu 0, né, do tipo inteiro. Tá certo? Bom, então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui um comando de repetição. O exercício que eu falei para vocês, pessoal, se vocês seguissem essa estrutura aqui, vocês fariam bem facilmente, né, o exercício, uma vez que eu uso o primeiro comando de repetição para preencher, né, o vetor, e o segundo comando de repetição para exibir alguma informação que eu queira. Né? Então, vejam só, vamos dar sequência aqui. Ele vai continuar aqui uma repetição de 10 vezes, né? Então, vai começar do zero, né? Lembra que o índice começa de zero, então eu passo o índice zero aqui, ó, e armazeno nesse índice aqui o valor que eu vou digitar. Então eu vou digitando lá números, tá certo? Eu vou digitando números. Então, por exemplo, eu vou digitar lá 5, 4, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E para cada vez que eu for digitar, ele vai aumentando essa variável x, né, que ele vai incrementando e vai armazenar a primeira no índice 0, depois ele volta, armazena a segunda no índice 1, ele volta, armazena a segunda no índice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque se for 10, ele é menor do que 10, 10 não é menor que 10 e para de receber dados. E aí o que é que ele está fazendo aqui, ó, pessoal? Lembra que soma era 0? Então, soma ele vai estar sendo incrementado por todo número que eu digitei. Né? Então, se eu digitei 9 no índice 0, eu vou pegar aqui 9 mais 0, que é a soma, e armazeno lá em soma 9. Né? Aí volto de novo para cá, só que x agora é 1. Aí peço para ele digitar outro número, aí vai ser armazenado no índice 1. Então eu digitei 8 agora. Então 8 está armazenado no índice 1 de vClass. Então ele vai vir aqui, índice 1 é 8, 8 mais soma, soma agora é 9, né? Do primeiro que eu digitei. 9 mais 8 é 17. E aí ele vai incrementando soma com os valores que eu vou digitando. E aqui ele vai ter um somatório total de todos os valores que eu digitei, né? Dentro da variável vetor, tá certo? Então, ele vai armazenar todos os dados, né, que eu digitei na variável vetor. Deixa eu pegar este exemplo aqui só para vocês verem isso aí no Portugal Studio, né? Vamos pegar aqui este exemplo, né? Para a gente ver essa estrutura aqui, pessoal. Era a estrutura para vocês fazerem o exercício, né, de vetores. E
mudar somente as condições lá de acordo com o enunciado, né? Bom, vamos lá. Vou executar aqui. Então ele está pedindo para eu ir digitando, né? Então eu vou digitar aqui 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí ele parou de solicitar e exibiu aqui 5 notas acima da média, né? Se eu trouxer essa V classe para cá, pessoal, eu vou conseguir ver aqui que é um vetor, né? É um vetor aqui, tá certo? De 10 posições, ó. Só que aqui ele não está exibindo aqui os valores de cada um. Agora vamos fazer novamente aqui. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, se eu digitar The Enter aqui, ele vai parar e vai apagar esse valor. Então, ficou armazenado no índice 0, o valor 9, no índice 1, o valor 8, no índice 2, o valor 7, o índice 3, o valor 6, no índice 4, o valor 5, no índice 5, o valor 4, no índice 6, o valor 3, no índice 7, o valor 2, no índice 8, o valor 1 e 0 aqui no índice 9. Juntando tudo aqui são 10 registros, né? Então, o que foi que ele fez? Ele foi somando aqui nesta posição 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. E fez essa soma aqui. E pegou aqui, ó, soma dividido por 10 e calculou a média de todos esses valores. E aqui, pessoal, no final, nesse segundo comando de repetição, ele verifica se esses valores aqui, né, em cada um dos índices, é maior que a média. Então, ele verifica aqui, ó, ele vai começar do zero, ele vai verificar 9 é maior do que 5, que foi a média, né? Então, ele vai verificar se de fato é 5, eu não estou lembrado agora se foi 5. 9 é maior do que a média, se for, ele vai incrementar a nota acima. Aí ele vai saber que teve uma nota que foi acima da média geral entre todos os registros que eu digitei, tá certo? Aí ele vai voltar de novo para cá. Aí só que agora x é 1, né? Aí ele vai pegar aqui, ó, o índice 1 aqui, que seria 8. Aí vai verificar. 8 é maior do que média. Aí se for, ele vai incrementar. Aí vai voltar para cá de novo, já que x é 2. 2 aqui é 7. 7 é maior do que média. Se for, ele vai incrementar aqui mais 1 de novo. E aí ele vai fazendo isso até x ser igual a 9, né? Então, se x igual a 9, ele faz. Quando x for igual a 10, ele para de fazer essa execução. E no final aqui, ele exibe aqui nota acima, que é a quantidade de notas que foram acima da média. Ele vai botar aqui e vai exibir. Então, se eu der um Enter aqui agora, ele vai dizer, ó, 5 notas acima da média. Só que aqui eu não vi qual era a média. Então vamos completar isso aqui, ó, acima da média. E aqui eu coloco média, né? Maiúsculo M, né? Tá maiúsculo aqui, média, para eu saber qual foi a média. Então eu vou botar aqui de novo, ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A média, no caso, é 4,5. Então eu tenho 5 notas que foram acima de 4,5, né? Que aí foram a 9, 8, 7, 6, 5, né? Então são 5 notas que foram acima da média que foi calculada aqui em 4,5, certo? Então, pessoal, então esta estrutura aqui foi que serviu para o exercício de vocês, já que eu queria que fosse exibido uma abaixo da outra, né? Só que tinha também uma função procedimento, né? Se vocês não perceberam, cada exercício a gente ia utilizando os novos comandos que a gente ia vendo, mas utilizava os comandos que a gente já viu anteriormente também, tá certo? Então, pessoal,
A gente vai ver já já um exemplo aí, um exercício, né? Eu vou deixar aqui para vocês este exercício aí que a gente vai fazer, né? Mas vou deixar também mais dois exercícios, né? Em relação à avaliação da semana, tá certo? Então, vamos fazer esse exercício agora e eu vou deixar dois exercícios lá no ambiente de vocês para vocês fazerem durante esta semana, tá certo? Bom, pessoal, vamos aqui ver o nosso exercício, né? Que é um exercício que vai ter um grau um pouco maior de dificuldade agora, certo? Então, este exercício, se a gente for ler agora, a gente vai entender que a gente vai usar todos os comandos, né, que a gente viu até agora, ou quase todos, né? Mas tem uma outra abordagem aí em relação à busca da informação no vetor, né? Então, vamos ler aqui para a gente entender. Bom, receba 5 nomes de times de futebol e sua unidade federativa, né? O seu estado, sua UF, né? E armazene em um vetor de times e no vetor de estados. Então, vou receber 5 nomes de times de futebol e o seu estado lá, a sua UF, né? E vou armazenar no vetor de time e no vetor de estados. E para isso eu vou usar um comando de repetição, né? Então, eu não vou repetir o código 5 vezes, né? Eu vou usar o comando de repetição para armazenar isso nos vetores. Depois cria um procedimento, né? Então, pessoal, um procedimento não é uma função. Então, um procedimento ele não retorna valor nenhum. Então, e já tem que se lembrar disso para fazer o procedimento de forma correta. Então, depois cria um procedimento que solicite o usuário digitar a UF. Então, ó, eu vou criar um procedimento que solicite o usuário digitar a UF que deseja consultar os times que estão no vetor e exiba na tela. Primeiro, armazenamos os registros, né, nos vetores, depois chamamos o procedimento que solicita a UF que deseja consultar e no final e por fim consulta e exibe os times da UF digitada. Então o que ele quer dizer? Eu vou salvar 5 times e seu estado, né, sua UF. Depois vou criar um procedimento para eu consultar a UF e exibir os times de acordo com a UF digitada. Então, eu vou exibir os times daquela determinada UF que eu coloquei lá para digitar, tá certo? Bom, então vamos lá para o Portugal Studio, né? Vamos criar aqui um projeto novo, né? Tá certo? Então, eu já estou com o meu procedimento aqui, início, né? E eu vou querer agora declarar dois vetores, né? Que vai ser do tipo que cadeia, né? É um vetor de time, né? Ele pediu quantos? 5, não foi? 5. E eu vou ter também um vetor de UF. E vai ser de 5 também. Beleza? Então esses são os dois vetores que eu preciso. Bom, eu vou precisar usar um comando de repetição, né? Para isso eu vou precisar de uma variável contadora, que eu vou botar aqui inteiro, né? Do tipo inteiro, o nome da variável vai ser contador, certo? Pronto. E aqui eu declarei de forma global, né? Tanto os dois vetores quanto o contador, tá certo? Todos eles de forma global. E vou começar a escrever aqui as coisas. Para isso eu vou precisar de um comando de repetição, né? Lembram que ele quer receber 5 nomes, né? E use um comando de repetição. Então eu vou usar aqui o para, por exemplo. Para, aí contador vai receber 0, né? Para iniciar em 0. Nessa segunda parte aqui eu vou botar a condição contador menor do que 5, já que eu quero 5 registros. Começa de 0, fica 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? E contador mais. Então, aqui
eu abri o meu comando de repetição. Então ele vai repetir 5 vezes qualquer coisa que eu colocar aqui. E o que é que eu quero armazenar aqui? Os times e a UF, né? Então eu vou botar aqui, escreva, comando de saída, né? Vou botar aqui, digite o nome do time. E aqui eu vou botar um leia e vou botar aqui qual o vetor que eu vou receber? Vetor time. Agora é que entra a grande jogada. Eu preciso adicionar aqui o índice. E o índice que eu vou adicionar vai ser contador. Por quê? Porque ele vai começar do 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Não, depois 4, até 4, né? Já que é de 5 posições. Então, eu vou colocar aqui contador e ele vai do 0 até o 4, armazenando o vetor time. E a mesma coisa, pessoal, eu vou fazer para digite OF, né? Então a mesma coisa eu vou fazer aqui para o vetor UF, né? E vou botar aqui contador. Então ele vai armazenar 5 vezes, né? Os valores que eu vou digitando. Bom, só que depois que ele parar de digitar as 5 vezes, voltando aqui, depois cria um procedimento que solicite o usuário digitar o F que deseja consultar os times que estão no vetor e exiba na tela. Então, eu vou criar um procedimento, eu tenho que sair dentro desse procedimento, né? Eu tenho que sair dentro dele e vou criar aqui um procedimento chamado consultar time, certo? E fechei ele. Só que, primeiro, eu tenho que preencher todo o meu vetor, que está sendo preenchido aqui. Então, aqui eu vou botar um comentário aqui, ó. Preenche os valores dentro do vetor time e vetor UF. Então, eu vou preencher tudo e vai ficar armazenado, né, dentro dessas duas variáveis aqui. Bom, só que aqui ele quer que eu consulte, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, escreva, digite a UF que deseja visualizar os times. Então você vai digitar primeiro a UF, né? Vou botar aqui leia. Só que eu preciso de uma variável, né? Eu preciso de uma variável, vou botar aqui dentro mesmo. Cadeia UF, né? E vou receber a UF que eu quero que o usuário digite. E eu boto ler aqui, né? E para isso eu vou precisar consultar. Para eu consultar, pessoal, eu preciso percorrer todo o meu vetor. E para eu percorrer todo o meu vetor, eu vou precisar de uma outra estrutura de repetição. Ó. Vou copiar e colar aqui, né? Eu vou tirar somente esses dados daqui. E eu tenho uma estrutura de repetição aqui, ó, já montadinha de acordo com os registros do meu vetor, né? Que eu vou fazer uma verificação. Para eu verificar se um determinado time é de uma determinada UF, né? Qual é o vetor que eu consulto o F? É vetor UF, né? Então eu vou verificar aqui, ó. Se, né? Aí eu vou botar aqui qual foi a UF que eu digitei aqui, vai estar armazenado na variável UF. Se a UF que eu digitei for igual a vetor UF, né? Aí ele vai percorrer, pessoal, todos os índices para conferir. Para ele percorrer todos os índices, eu tenho que ter o comando de repetição, que ele vai começar do 0, depois vai para o 1, depois para o 2, para o 3 e para o 4. Aí ele vai verificar. Se por um acaso a UF que eu digitar foi igual a UF que está armazenada no vetor, ele vai mostrar para mim, né,
a mesma posição do time de acordo com o índice. Então, por exemplo, vocês vão me entender. Quando eu botar aqui para rodar, eu vou botar aqui contador, que é o índice, né? Só que ele vai escrever. Escreva. E ele vai mostrar para mim o time, né? Então vejam só. Aqui ele preencheu todos os dados, tanto no vetor time quanto no vetor UF, né? Então ele vai preencher todos eles. Vamos supor que no índice 0 eu botei lá São Paulo e botei o F, no índice 0 também botei SP, né? Aí vamos supor que no registro 2, registro 1, eu coloquei aqui vetor time 1, eu coloquei Palmeiras e vetor F1 eu coloquei SP também. Aí no vetor time 2 eu coloquei Santos e no vetor F2 eu coloquei SP. E no vetor time 3 eu coloquei Náutico, vetor F3 coloquei PE e no vetor time 4 eu coloquei Sport e no vetor UF4 eu coloquei PE. Então eu tenho times de São Paulo e de Pernambuco, certo? Aqui o que é que ele vai fazer, pessoal? Vejam só. Ele vai percorrer todos os índices do vetor UF. Por quê? Vamos supor que ele mostrou na tela lá, digita UF que você deseja visualizar os times e eu botei SP, São Paulo, né? Aí ele vai começar aqui a repetir. Contador é 0, aí ele vai verificar. SP, que foi o que eu digitei, é igual a vetor F0. Lembra que o vetor F0 é SP? Aí ele vai verificar que é igual. E aí vai escrever na tela a mesma posição, mesmo índice de vetor time, que é São Paulo. Aí ele vai pegar São Paulo, né, dentro do vetor time, que é o índice 0. E vai fazer isso, pessoal, para todas as UF que foi igual que eu digitei. No caso, SP. Então ele vai pegar o vetor índice 0, índice 1 e índice 2, que é São Paulo, Santos e Palmeiras, se eu não me engano, né? Então, ele vai exibir aqui os três times de acordo com a minha UF, né? Mas vamos executar este algoritmo? O problema é que do jeito que tá, pessoal, ele não executa. Por quê? Ele não executa essa consulta. Porque eu não estou chamando o procedimento de consultar time. Eu preciso aqui dentro, fora do comando de repetição, chamar o consultar time. Faltou aqui o T maiúsculo, né? Pronto, agora eu executo esse procedimento e ele vai mostrar para mim tudo isso aqui. Só que quando eu fizer a primeira vez, pessoal, quando eu fizer a primeira vez, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, deixa eu botar aqui só uma quebra de linha, né? Para ficar mais organizado. E vai acontecer que ele vai parar. E se eu quiser consultar várias vezes sem precisar executar o programa de novo. Então eu chamo aqui dentro, pessoal, o mesmo procedimento. Então quando ele terminar e exibir, ele vai chamar de novo, né? Ele vai chamar novamente, né? E aqui eu boto um limpa para limpar os dados anteriores, né? Então com isso faz com que eu fique eternamente consultando meus times sem precisar eu executar de novo. Vamos ver como é que esse algoritmo se comporta? Vamos lá. Deixa eu dar só uma paradinha aqui, só para deixar mais organizado isso aqui, ficar mais bonitinho, né? E vejam só. Vou executar aqui, certo? E vou trazer vetor F para cá e vetor time, certo? Vamos ver os dados armazenados aqui, certo? Eu vou botar o primeiro time aqui, ó. Vou botar aqui Náutico. Vou botar PE. Aí ele salvou aqui, ó, Náutico no registro 0 de vetor time e PE no vetor F índice 0, tá certo? Aí eu vou digitar de novo.
Vou botar aqui esporte, PE. Aí ele, esporte, índice 1 e PE, índice 1. Então, lembra que um está relacionado ao outro aqui. Vou botar aqui Palmeiras. Vou botar SP. Palmeiras, SP. Certo? Ele não... Pronto, aqui. Vou deixar mais espaçoso para cá. Vou botar aqui São Paulo, SP também. E Flamengo, RJ. Aí o que é que ele vai fazer agora, pessoal? Ele vai chamar o consultar time que vai pedir para eu consultar a UF agora. Ele fez esse processo todo aqui, ó. Ele executou 5 vezes e eu digitei os 5 times e as 5 UF de cada time, né? E ele foi armazenando aqui no vetor, ó, conforme está sendo mostrado aqui. Só que agora eu estou chamando um procedimento, né, que é o consultar time, e lá ele vai pedir para eu consultar, né, pela UF quais são os times daquela determinada UF, né? Então, quando eu sair desse comando aqui, ele vai consultar o procedimento. Vejam só. Aí ele pergunta aqui, digite a UF que deseja visualizar os times, né? A UF que deseja visualizar os times, está aqui, o que ele quer. Então, se eu botar PE, ele vai me retornar Náutico Esporte, que está no índice 0, índice 1, índice 0, índice 1. Se eu botar SP, ele vai me retornar índice 2 e índice 3, que é Palmeiras e São Paulo. E se eu botar RJ, ele vai me retornar Flamengo, né? Índice 4. Então eu vou botar aqui PE. Né? Ficou meio desorganizado, mas a gente vai organizar isso agora. Se eu botar PE, ele vai trazer 2 e vai pedir para eu digitar de novo. Ó. Ele trouxe aqui, ó, Náutico e Esporte. E pediu para eu digitar de novo. Se eu botar RJ, ele trouxe Flamengo. Se eu botar SP, ele trouxe Palmeiras e São Paulo. Por quê? Porque ele verifica aqui, ó, pessoal. A grande sacada é essa aqui, ó. Se o F é o que eu digitei, né? Se eu botar lá SP, aí ele vai verificar. Vai começar pelo índice 0, né? Aí vamos lá. PE é igual a vetor UF índice 0. Bom, vetor 0 índice 0 é PE. Beleza. Aí ele vai mostrar aqui, ó. Vetor time índice 0, que é contador. Vetor time índice 0 é quem? Náutico. Aí ele vai exibir Náutico. Aí volta para cá de novo. Só que contador agora é 1. Né? PE é igual a vetor F1. Vetor F1 é o que? PE. Então, ele vai escrever aqui vetor time 1, que é esporte. Vetor time 1, que é esporte. E vai exibir aqui o time. E aí ele vai fazer por 2. Aí, PE é igual a vetor F2. Vetor F2 é SP. Já não é. Então, ele não vai escrever. O 3 também não é. E nem o 4. Então, ele só vai exibir os 2 primeiros, né, vetores que foram armazenados. Né? Eu vou dar uma paradinha aqui só para a gente fazer um limpa aqui, né, que fica mais organizado. E aqui eu vou botar aqui, né? Então vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos cadastrar de novo. Vamos mudar os times agora. Cruzeiro. Vou deixar maiúsculo para ficar mais organizado. Cruzeiro. MG. Vou botar aqui Bahia. BA. Vou botar Esporte. PE. Vou botar Vasco. RJ. E vou botar Fluminense RJ. Então, com isso eu salvei os meus 2 vetores. Estão aqui os dados cadastrados, né? Então, quando ele pede digite a UF que deseja visualizar os times, se eu botar aqui
MG, que é o índice zero, ele só vai trazer Cruzeiro. Se eu botar RJ, ele vai trazer Vasco e Fluminense, porque é índice 3, índice 4, índice 3 e índice 4, né? Então, vamos consultar aqui. Então, eu vou botar aqui MG, aí ele trouxe lá Cruzeiro. Se eu botar aqui BA, ele trouxe Bahia. Se eu botar PE, ele trouxe Sport. Se eu botar RJ, ele trouxe Vasco e Fluminense, né? Agora, se eu botar, por exemplo, RN, Rio Grande do Norte, ele não vai trazer nada porque não tem nenhum time com essa UF aí, ó. Ele não trouxe nada. E aí você continua executando, pessoal, as consultas e todos os valores estão digitados aqui nos vetores, né? Então é uma nova abordagem, né, que eu estou trazendo para vocês no Visual, no Portugal Studio, né? Se a gente quiser visualizar, a gente só arrastar aqui o vetor aqui para baixo que a gente vê os valores que estão sendo armazenados, né? Então facilita na hora da gente entender como é que está sendo rodado, né? Lembrando que o primeiro para foi para preencher os valores dentro do vetor time e vetor F. Depois que eu faço isso, ele fica armazenado lá, né? Todos os dados ficam armazenados. E agora eu usei um procedimento, né, que é o consultar time, para eu poder fazer a consulta, né? Então eu fiz a consulta e depois percorri. Então, para eu percorrer todos os dados do vetor, eu preciso usar um comando de repetição, né? Para facilitar essa busca. Não que eu não possa chegar aqui e colocar índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, né? Mas vai ficar uma grande quantidade de código que não é necessário, uma vez que a gente aprendeu um comando de repetição justamente para evitar isso, tá certo? E o próprio procedimento chama ele mesmo, por isso que toda vez que ele exibe, ele pede de novo, né? Ele pede de novo para digitar novamente. Ele vai repetindo esse ciclo aí e a gente fica usando aí dessa forma como é que se diz? Fica usando a estrutura do procedimento eternamente aí, né? Se a gente quiser cancelar, você chega aqui e cancela, tá certo? Bom, pessoal, então fizemos essa revisão, certo? Vou deixar 2 exercícios para vocês. Então, vocês vão poder se basear neste exercício aqui que a gente acabou de fazer, né? E na aula presencial, pessoal, a gente vai fazer uma bateria de exercícios. Então, não percam essa aula, certo? Depois dessa aula, nós vamos ter a nossa avaliação na outra semana, né? Então, vamos nos guiar, nos qualificar para a gente conseguir fazer aí uma boa prova e estar preparado para ela também, tá certo? Bom, então até o próximo encontro, né? Possivelmente não vamos ter mais vídeos, mas vamos ter um encontro presencial, tá certo? Então um abraço para todos aí, pessoal. Espero que essa revisão ajude, né, de fato, quem estava precisando.